Olá, boa tarde a todos e a todas. Hoje nós começamos uma série diferente do que vocês estão acostumados. Como a gente já conversou em outras lives, janeiro, férias, todo mundo precisa descansar, nós também. Então, nós estamos gravando uma série que vai trazer práticas inspiradoras que vão auxiliar as nossas práticas em sala de aula, não é isso, Paula? É isso mesmo, cara. Então, boa tarde para todo mundo que está aqui assistindo a gente. Nós vamos, então, ter o prazer de estar recebendo, durante o mês de janeiro, educadoras que são inspiração, foram inspiração para o nosso trabalho e são ainda inspiração para o trabalho de tantas outras educadoras do território que a gente conhece. A gente vai trazer para vocês um pouquinho, então, desse trabalho que elas desenvolveram com tanto carinho, com tanta potência, né, Karina? É isso mesmo. Para além de toda essa potência, gente, não esqueçam, nós precisamos que vocês nos auxiliem. Então, se vocês gostaram, compartilhe com os amigos, compartilhe com as amigas, deixe o seu joinha. Se caso você quiser dar um dislike, tudo bem, é um direito seu, só nos auxilie, direcionando onde a gente pode melhorar, o que vocês preferem, o que vocês gostam. Fora isso, se inscrevam no canal, aperte o sininho da notificação para receber todo o material que a gente produz, né, Paulinha? É isso mesmo. Então, não esqueçam de compartilhar muito esse vídeo para que ele chegue em muitos locais do país e possa inspirar outros educadores. Então, a gente chama para vocês estarem conhecendo a Renata e a Ana Paula, que são educadores da rede pública da cidade de São Paulo. Boa tarde. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Ana Paula? Boa tarde, Paula. Boa tarde, Karina. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, tudo bem, Paula? Tudo bem, Karina? Muito obrigada e muito honrada estar aqui nesse momento com vocês. Bacana. Bom, meninas, chegou a hora de vocês mostrarem as práticas de vocês. Vai lá, Paulinha. Nós vamos, então, agora começar aqui a projeção, compartilhamento da tela, para que vocês possam estar, então, nos deliciando e inspirando práticas de todos os nossos aqui inscritos e todos que estão acompanhando essa live de hoje. Live não, né? Que esse é gravado, mas estão compartilhando esse episódio de hoje. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui de novo, né? Tô agradecendo muito, porque a importância de vocês estarem aqui, eu acho que não tem medida, não é verdade? Não, essas práticas inspiradoras, elas mostram que quando a gente quer, é possível, frente a todas as dificuldades, a gente consegue quando a gente se empenha. O palco é de vocês, meninas. Brilhem. Obrigada. Pessoal, olá de novo. É um prazer enorme estar aqui compartilhando essa prática que foi tão bacana, né? Tão rica com as crianças, com uma turma de crianças de Infantil 2, né? São crianças de 5, 6 anos. A gente vai falar um pouco sobre as nossas práticas em 2018 e em 2019. Ana. É legal falar para vocês, né, que esse foi o primeiro ano da nossa parceria, né, Renata? Foi um ano bem inspirador para nós. E essa prática de 2018 e 2019 tem uma continuidade, né? Tem uma mudança, inclusive, no olhar do projeto, né? Essa prática foi feita numa escola aqui da Zona Norte de São Paulo, né? Na EMEI Brigadeiro Eduardo Gomes, né? Eu trabalho nessa escola já há 17 anos, a Renata era o primeiro ano que ela estava chegando na escola, né? E aí a parceria que deu muito certo, né? E o nosso projeto, né? Os bichos que vemos, animais que habitam a nossa escola e a nossa imaginação, foi uma inspiração aí que a Renata conta, que foi a partir da observação dela, e aí a gente deu continuidade. Vamos lá, Rê. Pode passar, Paula. A gente queria começar com um trecho de um poema do Manuel de Barros, que se chama O Menino e o Rio. Era o menino e os bichinhos, era o menino e o sol, o menino e o rio, era o menino e as árvores.
Cresci brincando no chão entre formigas. Meu quintal é maior do que o mundo. Por dentro da nossa casa passava um rio inventado. Tudo que não invento é falso. Essa frase, tudo que não invento é falso, é muito inspiradora, né, na construção de um projeto com crianças tão pequenas, em que as crianças vão nos conduzindo, né? Mais do que não somos nós que conduzimos, são as crianças que conduzem esse projeto, né? A partir dos interesses, a partir dos conhecimentos, daquilo que elas querem aprender. Enfim, então Manuel de Barros nos inspira aí com essa frase. Pode passar. E aí, como que surgiu esse projeto, né? A gente tem uma prática de um olhar muito atento nos momentos, em todos os momentos, né? Mas principalmente nos momentos em que as crianças estão brincando, né? Então aí é um espaço do parque, de um dos parques da escola, e as crianças, e eu tô ali próximo, observando, né? E eu vejo que tem uma rodinha de crianças e eles acharam esse bicho, que eu nem sabia o que era, né? E aí trouxeram para a gente para mostrar, e aí ficou, é uma minhoca. Pode passar, Paula. Né? E aí algumas falas, né, desse momento. Será que é venenoso? Acho que ele come folhas, acho que ele come terra. Não joga terra nele, senão vai morrer. E aí a gente nem sabia o que era. E aí uma criança, o Luiz Paulo, no dia, chegou e falou, isso aí é um piolho de cobra, né? Com a maior propriedade. Tem um monte lá no meu quintal. E aí começou, as crianças acharam, né, um bicho diferente, enfim, e começaram a trazer esse assunto para as brincadeiras. Então, aí na foto tem o Rafael construiu um piolho de cobra de pinos mágicos, o Marcelo fez uma casinha para o piolho de cobra, as crianças aqui nessa terceira foto, né, que estão sentadas no chão, também estão construindo casas para os piolhos de cobra. E assim a gente foi notando cada vez mais esse interesse deles, né, em falar sobre o assunto, em aprender mais. Pode passar, Paula. E aí a gente propôs estudar sobre o animal, né? Apesar de serem crianças tão pequenas, né? A gente acredita muito que um projeto ele tem que proporcionar ampliação do repertório cultural, né? Então, trazer as informações científicas é muito importante para que as crianças ampliem esse universo cultural. E aí a gente passou a escrever as coisas que a gente estava estudando, né? Então, um dos primeiros textos que a gente criou, textos coletivos que a gente criou no projeto foi esse, né? Quando o piolho de cobra está ameaçado, se enrola e solta um cheiro fedido para fingir que está morto. Ele não morde, não tem veneno. O bicho come folhas que caem da árvore e estão no chão desmanchando. Cada risquinho do corpo tem 2 patas de cada lado. Então, eles criaram esse texto a partir das conversas que a gente teve, a partir dos textos que a gente leu, né? E esses textos... E aí, junto a isso, a gente estava estudando com a Paula era a nossa CP, né, na época, nossa coordenadora pedagógica, e a gente estava estudando nos horários de formação sobre fotos com legenda, a estratégia de utilizar fotos com legenda, né, e aí caiu como uma luva, né, essa estratégia. Então, aí as crianças criaram, né? Piolho de cobra foi encontrado no parque pequeno por crianças educadas do 6D, sala 4. Eu adoro essa legenda. Crianças cuidando do bichinho da natureza e olhando ele andar. Então, essa era uma forma de comunicar para as famílias, comunicar para as outras turmas o que essa sala estava estudando, o que essa sala estava interessada, o que essa sala estava produzindo. Então, é um texto que tem um destino, né? Não é escrever um texto por escrever, ele tem um destino real, né? Então, isso ficava pelos corredores da escola, o ano inteiro a gente fez isso, né? Utilizou dessas fotos que a gente tirava, que eles tiravam, e foi produzindo legendas, e aí eles passavam com as famílias, né? Aí tá mais um exemplo, né? Bichinho cavando e se escondendo. E eles passavam com as famílias e liam as legendas, né? Apontavam com o dedinho lá no texto e liam, né? Muitas vezes eles decoravam, de tanto por ter participado do processo, enfim, eles acabavam decorando. E eles iam contando para a família todo esse percurso. Quer falar, Ana?
Então, só uma parte em relação a essa comunicação, né? Que até as salas que eram de períodos anteriores, né, de manhã, por exemplo, ficavam curiosos, porque a comunicação estava na altura das crianças, né, tinha essa preocupação, e aí as outras crianças começaram a se interessar, e houve um movimento muito interessante na escola toda, né, o projeto envolveu a sala e as outras crianças de outras salas, e isso foi enriquecedor no processo, né? Trabalhar com a foto-legenda foi desafiador em alguns momentos, mas também foi rico do ponto de vista, né, dessa comunicação que tinha uma intenção, né? A priori mostrar o que a sala estava aprendendo, falar com essas famílias, mas também acabou criando um outro tipo de comunicação para os demais grupos escolares, tá? Das outras crianças de outras salas, né? Acho que o próximo. Deixa eu falar um pouco a respeito do nome do projeto, que é Os Bichos que Vemos, Animais que Habitam a Nossa Escola e a Nossa Imaginação, né? Porque uma outra proposta da Paula foi dar um nome para a turma, não existia essa prática na escola, tanto que na primeira legenda que eles fizeram, eles falam da turma 6D, sala 4, né? A turma ali ainda não tinha um nome. E aí eles escolheram o nome unicórnio. Tava muito forte. Era uma época que falava muito de unicórnio, tava muito em moda unicórnio. E aí o nome da sala ficou, eles escolheram num processo de votação, né? Foi todo um trabalho aí, eles escolheram esse nome. E aí, eles contavam muito, né? Porque falavam sobre o unicórnio. E a gente trouxe histórias, lendas, né? Qual é a lenda do unicórnio e tal. E aí entraram outros. E aí o unicórnio também é um bicho que habita a nossa imaginação, né? E aí a gente juntou as duas coisas. Não que o nome da turma precise ter a ver com o projeto. A Paula sempre falou isso. Não é isso, né? Mas nesse caso coincidiu, e aí a gente acabou dando esse nome pro projeto. Aí tem mais duas legendas. Essa lagartinha que tá na camiseta do Enzo, ele encontrou no parque, era muito pequeno, eles tinham assim olhos de lince para procurar as coisas. E eles achavam assim bichos incríveis. E lá na EMEI Brigadeiro tem dois parques muito grandes, então eles tinham muito contato com a natureza, né? Uma escola muito privilegiada nesse sentido. Então eles encontravam bastante animais, insetos diferentes. E aí ele encontrou essa lagarta e a gente levou para a sala para observar, né? Pode passar o próximo, Paula. E aí a gente colocou ele numa folha, né, de papel, para observar o bichinho andando. E eu não lembro, não sei se você lembra disso, Ana, mas eu não sei se foi na hora que a gente já descobriu o nome, que era a falsa medideira, e aí porque ela anda, né, parece que ela tá medindo palmos, ou se foi depois, eu não lembro, mas... Esse processo foi depois, Rê, porque nesse dia ficou muito essa questão da observação, do olhar, né, e a gente não tinha muitas pesquisas em relação a isso, né? Então a gente precisou depois dar uma retomada, né? E eu me lembro assim que o Enzo ele era uma das crianças que a gente sempre via, né? Era uma das crianças que sempre pegava, né? Pegava os animais, era uma criança assim super atenta a esse espaço. E quando ficou na blusa dele, ele ficou todo cheio, né? Porque estava na blusa dele, né? E eu me lembro assim dessa passagem muito forte. Não foi imediatamente o nome, acho que a gente passou um período aí olhando um pouco para esse, observando, né? Para depois a gente chegar no nome. Mas a priori eles falavam que era uma minhoca, era uma coisa, né? Não tinha um nome ainda do animal. Mas foi bem bacana esse momento. E ao longo do projeto. Não, eu que te cortei, desculpa eu. E ao longo do processo, eles foram se apropriando, né, dos nomes de alguns bichos. É claro, de tanto falar, de ver, né, de encontrar, de lembrar do que a gente viu. Não que esse seja um objetivo, né? Não existe esse objetivo, né? De gravar os nomes dos bichos, de saber as características dos bichos. Não é esse, né?
Mas a curiosidade da criança vai movendo, né, vai movendo para que isso ocorra, é um processo natural. E todo esse processo de ler, né, ouvir a leitura do professor, discutir com o grupo, levantar hipótese, confrontar hipótese, contribui para que ela construa esses conhecimentos, né, para que ela amplie esses conhecimentos, são conhecimentos científicos, né, de uma forma super tranquila e que era do interesse deles. É diferente de eu chegar na sala um belo dia com uma lagarta e falar, hoje a gente vai estudar sobre a lagarta, essa lagarta falsa medideira. Não é isso, isso pode funcionar para algumas crianças? Pode, mas para a maioria não vai ter o mesmo impacto, né, do que quando eles acham e eles se interessam por saber. Pode passar para o próximo, Paula. E aí a gente trabalhou a lenda trouxe para as crianças, né? A lenda do Bumba Meu Boi, que foi mais ou menos na época do mês de junho, né? A gente fez na escola uma homenagem a Luiz Gonzaga, e aí a gente trouxe a lenda do Boi Bumbá e fez novamente uma reescrita, né? Leu várias vezes, conversou, discutiu, eles recontaram, né? E é todo um processo, né? Não é um texto que sai em um dia. Isso aí são vários e vários dias, né? Falando sobre o texto, conversando, discutindo, para se chegar nesse produto final. E aí a gente fez com eles pode passar, Paula. Um totem. Aqui essa foto até me incomodou um pouco, mas eu não tinha outra melhor. Ele está um pouco alto demais, né? Depois eu acho que a gente até abaixou isso, né, Ana? Nós baixamos para a linha do olho, Rê. A gente abaixou. Você lembra, né, Ana? A gente abaixou depois. Mas não sei, eu não achei essa foto, mas aconteceu. Então aqui tem o boi, né, que a gente construiu. Tem 2 bois, na verdade. Até foi o boi que a gente usou depois na apresentação, né, na festa, dança. Em homenagem a Luiz Gonzaga. E aí as crianças têm os trechos, né, da reescrita, e embaixo tem os desenhos. Essa forma de expor foi ideia de uma outra parceira, a Cláudia Rezende, uma fofa, uma professora também maravilhosa, que nos trouxe essa ideia. Então, assim, é uma construção, um projeto, não é uma construção de uma pessoa só, né? É uma construção coletiva, são várias ideias, são várias pessoas que precisam conversar, né? Sozinho, a gente não consegue mesmo. Se a gente não tem uma parceria, se a gente não busca essas parcerias, né? Ouvir, está aberto para ouvir, está aberto para discutir, a gente não vai chegar num resultado tão bacana, né? Assim, não tô... Gê, Oi. Em relação a essa questão também, né, acho que também é importante falar da parceria, eu acho que é fundamental mesmo, né, de bancar a ideia, né, olha, a ideia é essa, a gente está ouvindo isso e vamos construir coletivamente. Eu lembro do processo do boi, né, com as crianças também, a gente poderia, né, numa prática mais simples, ir lá e entregar o boi da maneira que a gente acha, fazer, e não foi bem assim, as crianças definiram que tipo de boi seria, como seria, né, e isso foi um processo de criação muito grande, né, e demandou algum tempo, mas que foi um tempo precioso para que as crianças, inclusive, valorizassem, né, era nítido na festa, com as famílias, as crianças falando daquilo, né, que elas produziram, e as famílias maravilhadas com essa questão de que, assim, olha, tem o dedo da criança, né, pode ter o padrão estético do adulto, nessa ideia de onde colocar, mas a criança participou do processo, a gente discutiu, né, muitas rodas de conversa em relação a como fazer, e aí saiu esse produto que a gente valoriza bastante, né? Pena que a gente, às vezes, não guarda as fotos, né, Renata? Para mostrar a parte de baixo, né? Até eu tô lembrando aqui, esses 2 bois da foto eram da outra turma, não era da nossa turma, era um trabalho junto com outra sala, com a sala da Aline e da Lia. Lembra, Ana?
Sim, então, era esse trabalho de coletividade, né? De você dar a proposta, porque quando a gente falou do Luiz Gonzaga, né? Então, algumas salas focaram numa parte, né? Da roupa, de como é que eram os sertanejos, né? Então, foi trabalhado isso na escola, acabou sendo um tema gerador, a gente colocou, não está aí, né? Mas era uma sanfona que disparou a ideia, Verdade, né? Era a sanfona que verdade. disparou a curiosidade da gente falar um pouco de Luiz Gonzaga, e aí a gente pegou um pouco daquilo que o conteúdo trazia para o projeto, né? Então, a gente, infelizmente, na hora de registrar, a gente não trouxe aqui, trouxe específico do projeto, mas tem isso, né? Contar esse processo também, né? Não surgiu, agora nós vamos falar do Boi Bumbá, não foi assim, né? Teve um Sim. disparador, né? Teve reuniões antes, né? Com a equipe, com a Paula, que era a nossa coordenadora, para que a gente pudesse encaminhar aí no projeto. Aí a gente tem uma proposta a partir das lendas, né, de duas lendas sobre o mundo dos unicórnios. Eu lembro que foram livros que a gente comprou até na Bienal, né? Então, assim, uma referência do professor enquanto pesquisador, né? Isso é muito importante num projeto. Um projeto, ele não nasce, você não sabe que rumo ele vai tomando, né? Então, assim, ao longo do processo, a gente ser pesquisador é extremamente importante para ir descobrindo outras referências, descobrindo outras formas de apresentar, né, aquilo para a criança. E aí era um livro, acho que eram 2 livros que tinham histórias, né, de unicórnios, e as crianças produziram essa pintura nos azulejos. Lá no Brigadeiro tem uns murais de azulejo, né? E aí as crianças produziram essa pintura no mural. E foi engraçado, teve uma situação de uma criança que ele não desenhava, o Vitor, ele não gostava de desenhar no papel. Então, assim, ele produzia muito pouco. E quando foi no azulejo, ele adorou, assim, né? Então, assim, mudar a perspectiva, mudar a referência, mudar o suporte é super importante para que as crianças tenham outras experiências e possam produzir de outra forma. Ana, quer falar um pouco? Não, tá bem, vamos lá. Não, essa questão da arte que você gosta tanto, eu queria, se você quisesse falar alguma coisa. Então, essa questão do suporte eu acho muito importante, né, na educação infantil, você proporcionar outro tipo de posição, né, para desenhar, né, de posição, de material, né, às vezes as produções saíam baseadas em elementos que eles pegavam no parque, por exemplo, né, com elementos da natureza. Então, o projeto ele proporcionou essas experiências para as crianças que foram muito ricas, né? A Renata cita o Vitor, né? O próprio Enzo, que tinha essas questões de papel muito difícil, nesses momentos ele se maravilhava, né? De poder trazer uma coisa, pintar ou simplesmente manusear, né? Então, acho que na educação infantil, essas experiências, né, com suportes, com objetos da natureza, você consegue enriquecer o trabalho, né? A criança consegue produzir, e às vezes produções que você nem espera, às vezes nem sempre a atividade que você demorou tanto planejando, né? É aquela atividade que foi mais prazerosa para a criança. Isso acontece, mas quando ele traz e ele produz a partir daquilo que está interessante, então a lenda do unicórnio, um inseto que ele achou no parque, esses ganchos, né, para criar a rede de conteúdo de um projeto é importantíssimo, né? Então acho que a arte aí ela foi um facilitador para o projeto. E aí é uma conversa com as crianças sobre o que é um inseto, né? Então, eles foram encontrando vários bichinhos, né? Vários animais, e surgiu, né? Essa palavra, é um inseto, é um inseto. Então, o que é um inseto, né?
Aí eles foram falando as hipóteses, né, que eles tinham. Então, são aqueles que voam, formiga não voa e é um inseto, formiga anda. Pode passar, Paula. Inseto voa e parece mosca, tem inseto que brilha no escuro. Enfim, e como que é o registro dessas falas, né? A gente grava as conversas com as crianças, o WhatsApp mesmo, tá? A gente tem um grupo de WhatsApp com a gente mesmo. Você coloca alguém, acho que eu tinha até um grupo, não lembro se era com a Ana, mas eu acho que não, acho que a gente tinha cada um seu, né, até para não ficar um monte de coisa. Eu tinha com meu marido, eu coloquei meu marido, depois eu excluí meu marido, fiquei sozinha no grupo. E aí eu gravava as conversas com eles, né, as rodas de conversa, e depois no meu momento, toda semana eu fazia um registro reflexivo, né, de como foi a semana, para planejar a semana seguinte, para avaliar, né, naquele movimento de ação, reflexão, ação, né, e eu transcrevia essas falas, né, então isso torna o processo muito rico, porque muita coisa que a gente não percebe, que a gente não se atenta quando você está ali no momento com a criança, quando você transcreve, para ouvir, para ler, você pensa, poxa, eu posso ir por esse caminho, essa criança talvez quis dizer isso, né? E aí a gente trouxe um texto do que é um inseto, né? As características de um inseto. É um texto da revista Ciência Hoje das Crianças, né? A gente imprimiu um para cada criança, as crianças tinham isso em mãos, e aí a gente foi, muito, né, as imagens são muito chamativas, enfim, são atrativas para eles, né, e a gente foi discutindo, né, mostrando as partes e conversando, o que um animal precisa ter para ser um inseto. Pode passar, Paula. E aí, achei que era outra coisa. Volta lá, por favor. E aí, a partir dessa discussão, eles começaram a encontrar os animais no parque e analisar. Isso é um inseto? Não é um inseto? E conversavam, né? Olha, tem 2 antenas. Ah, não tem antena, então não é inseto. Ah, tem tantas patas. Então, assim, de uma forma muito lúdica, muito espontânea mesmo, né? Eles se apropriaram desses conceitos. Por quê? Porque era do interesse deles, né? Porque fazia sentido para eles naquele momento, né? Fazia sentido porque era o que eles estavam interessados, era o que a gente estava, era o que a gente, muitas coisas que a gente conversava. Pode passar, Paulo. E aí, aí tem uma imagem de uma criança tirando uma foto, né? Então a gente pegou uma máquina fotográfica, ficava com a gente, e quando eles queriam, eles pegavam e tiravam as fotos. Essa foto da borboleta, que eu acho maravilhosa, parece uma pintura essa foto. Foi uma criança que tirou, tem uma parede e tem uns pilares, assim, que dividem. Essa parede é a parede de uma creche. E a borboleta estava ali, essa criança não é um lugar, assim, muito visível, é um lugar mais escondido, assim, da escola. Eles ficam ali e tal, mas não é um lugar que eles fiquem olhando, por exemplo. Mas essa criança, é o que eu falei, né? Olhos de lince. Viu essa borboleta e tirou essa foto, nos surpreendeu com essa foto linda. E aqui, nessa terceira foto, nessa imagem que tem esse bicho com essa antena gigante, eles ficaram muito curiosos, porque eles falam, isso é venenoso, isso é venenoso, isso é venenoso, né? Porque tem um aspecto um pouco assustador esse bicho. Aí depois a gente descobriu que é um besouro serrapau, né? E não é venenoso, mas ele pode ser nocivo para as árvores, né? Ele pode causar morte da árvore, enfim. Eu esqueci de um detalhe. O piolho de cobra que disparou lá todo o projeto, você lembra, Paula, que você levou um piolho de cobra para gente? E foi a sensação, assim, o piolho de cobra ficou lá uns dias com a gente, depois a gente com medo que ele não resistisse, a gente devolveu ele para a terra, né? Mas virou meio que o bicho de estimação por um período. Foi mesmo. Pode passar. E essa foto aqui quer falar, Ana, dessa da lupa? Que a gente estava junto nessa. Então, a gente, nesses momentos de parque aí, né, nós achamos um bicho, né, e ficou muito curioso. Eu queria falar, antes de falar da foto, queria lembrar aquele bicho, né, que ele começou a aparecer muito nas árvores, né, que a escola
também é rica com muitas árvores, e aí quando a gente descobriu que esse bicho é nocivo, né, que meio que seria uma praga, né, a gente precisou tomar algumas medidas ali, né, porque era uma quantidade enorme, né, e era realmente um bicho extremamente assustador, né, até para a professora que tem um problema sério com bichos, né, engraçado isso, né, tem que colocar esse relato meu mesmo, né? A gente não tinha tanta afinidade em pegar bichos na mão, né? É Mas quando verdade, as crianças... no começo você até falou, né? Ai, Renata, mas inseto, eu não gosto, tal. Aí, daí, né, vem a questão de abraçar um projeto que é das crianças, não é um projeto do professor, né? E entender que é um movimento das crianças, não importa, né, se é o meu assunto preferido ou não, é o que as crianças estão querendo saber, né? E se faz sentido, por que não, né? E aí que bom que você abraçou. Então, e essa questão, quando eles traziam, né, lógico, a gente vai vencendo os medos com pequenos momentos de medo, mas que a gente percebeu, e depois até o final do projeto, hoje a gente vê os insetos de um outro olhar, né, até porque a visita, estou até pulando uma parte, mas assim, a visita ao Museu do Inseto fez toda a diferença, né, tanto para mim, como pessoa que tem medo de inseto, e para as crianças, né? Eu acho que foi um momento assim muito rico. Mas voltando à questão da ideia de ter instrumentos, a gente tinha as lupas, né? E as crianças, eu não me lembro o animal que nós achamos aí, Renata, um bicho. É um bicho lixeiro. É um bicho lixeiro que estava preso em um durex na parede. Que a Emily achou, a gente estava passando pelo corredor, voltando, foi na hora que eles tinham acabado de tomar lanche, estávamos indo para a sala, ela olhou e viu, né, esse bicho preso, tanto que na foto não dá para ver muito bem, mas ele tá num durex, que a gente ficou com medo de tirar e machucar o bicho, enfim, matar, né? E aí eles estão observando esse bichinho no durex. Depois o bichinho conseguiu sair, ficou tudo bem. Mas... Uma outra coisa que desse movimento que eu me lembro bastante, né? Porque o tempo do aprendizado acontece na hora, né? Me lembro que era essa troca de lanche, já era o momento de troca mesmo, né? E a gente teve que organizar a observação, né? Então, assim, olha, aí foi o momento que a gente estava junto, por isso que nós ficamos acabando junto, que era o momento de troca de sala, para que a gente, de troca de professor, né? Para que a gente observasse esse bicho, né? E depois estudasse sobre ele. Neste momento, a gente não sabia o nome, né? E aí volta a ideia desse professor que pesquisa, que vai atrás, que vê, né? Porque era novo também para nós, né? Deixa eu passar. Pode passar. E aí tem outros momentos. Ah, aqui essa foto que as crianças estão. Eu aponto para a tela, gente, como se parece que. Essa foto, a primeira foto da esquerda, né, no alto, é o piolho de cobra que a Paula levou. Aí aqui eles estão no momento na. Ah, não, essa de baixo é um outro animal. Aqui é uma joaninha, né, que é a Maria Clara. A Maria Clara encontrava, assim, muitas coisas. Ela é a mesma menina da borboleta. Ela tinha olhos, assim, ela era uma caçadora. E essa foto de baixo, do meio embaixo, foi acho que o próximo slide, Paula. Não, ainda não. Mas aqui, ó. Como a gente colocou aqui, né? E o nosso projeto encantou as crianças das outras turmas que nos presentearam com algumas descobertas. Então, esse projeto foi tão vivenciado pelas crianças e exposto, né? Ele estava pelas paredes da escola com tanta frequência que as outras crianças passavam e sabiam que a turma unicórnio estava estudando sobre os bichos do parque, né? E aí, vira e mexe, a gente estava em algum lugar, vinha alguém correndo e falava, olha para Renata, para Ana Paula, achei um bicho, né? Foram várias situações. E essa lagartinha rosa, terceira foto, uma lagartinha rosa,
Gente, eles ficaram encantados. E a gente morrendo de medo deles colocarem a mão, porque é uma cor, né? Assim, um pouco diferente. Você não sabe se é veneno, se queima, se não queima, enfim. Eles ficaram encantados. E essa última foto, que tá esse bicho na terra, é uma larva de besouro. E a gente começou a criar essa larva de besouro. Também foi uma outra situação em que a Ana Paula entrou em cena, né? Então, assim, não estava planejado, aconteceu, e a gente, nesse momento, né, vê a oportunidade aí de ver o interesse das crianças e ver a oportunidade de enriquecer ainda mais o projeto. E aí a Ana Paula tinha um vidro, pegou esse vidro às pressas, lavou o vidro. Aí as crianças... Tem uma foto, Paula. A primeira foto, eu acho, que abre a foto que abre a apresentação, são eles sentados no chão, colocando terra para a gente guardar esse bicho, né? Isso foi, acho que em setembro, outubro, foi mais para o final do ano. E aí a gente começou a estudar essa larva, a observar a modificação dela. E a gente tinha muito a esperança que ela nascesse, né? Que ela se transformasse num besouro. Mas não deu tempo. Acabou o ano e demora muito. Até quando a gente foi no Museu do Inseto, eu levei as fotos, né? Conversei lá com o biólogo e ele falou: ih, professora, isso aí vai demorar muito tempo, seus alunos não vão ver isso, não. Eu fiquei brava até, eu falei, ai, que moço, né? Que pessoa pessimista, como eles não vão ver? Vão ver sim, poxa vida, né? Não viram, óbvio, né? Ele é especialista, claro que ele sabia o que ele estava falando, eu que encantada, né, querendo que aquelas crianças que eu saí da escola, eles não iam ficar na escola, né, era infantil 2 já, não, como assim, né, como na minha cabeça, como que eles não iam ver aquilo acontecer, né, e o bicho, ele foi ficando, essa larva, ela foi mudando de cor, e a gente foi observando de tempos em tempos, sei lá, umas 2, 3 vezes por semana, a gente pegava e observava, conversava, desenhava, a gente trouxe alguns textos para as crianças sobre esse processo, né, de metamorfose aí do besouro. Enfim, pode passar, Paula. E aí, tem um relato aí de uma conversa, de uma roda de conversa, que as crianças vão falando o que elas acham que é aquele bicho que a gente encontrou embaixo da terra. Então, além de informar a crianças o que é aquilo, né, trazer o conhecimento científico, é importante saber o que essas crianças já sabem, né, para aliar as duas coisas, o que elas sabem, o que elas querem saber, né, e o que de fato é, né, e assim ir ampliando esse repertório. Vai passando, Paula, e quem tiver interesse de ler a conversa, enfim, né, para não ficar muito cansativo para vocês, a gente aí vai dando pause e vai lendo. Mas, assim, é muito interessante porque mostra o conhecimento que eles já tinham durante o estudo, que eles vão relacionando com aquilo que eles estão vendo e vão levantando hipóteses, vão confrontando, vão confirmando, vão refutando. Um vai falando, né? Um fala uma coisa, outro fala isso, mas não é por causa disso. Enfim, entre eles as crianças vão construindo, né, essas hipóteses. É uma conversa. O próprio confronto das hipóteses, né? Nesse relato aí, né, você percebe que uma criança fala, né, existe intervenção da professora, mas a outra criança fala em cima e aí se constrói uma ideia, né, não necessariamente que aquela está certa ou errada, mas que isso vai se construindo a partir dessas vivências que eles tiveram, né? Muitos dos relatos têm a ver com o que ele viu, com o que eles vivenciaram e do que eles já sabiam, né? E o que a gente trouxe para enriquecer isso. Acho que foi bem bacana esse movimento. E, de novo, assim, não é um processo que é de um dia, né? É complicado você fazer uma roda de conversa com 35 crianças. Nós tínhamos, quem conhece a realidade da Prefeitura de São Paulo sabe, são 35 crianças por sala, né? É difícil? Mas não é impossível, né? Você, se desde o princípio, né, desde o começo do ano, se existe essa prática na escola, né, enquanto equipe, de ouvir as crianças, né, das crianças pararem para ouvir o colega. Tem momentos que é caótico, tem dias que a coisa não acontece, não adianta, não vai.
Mas, na maioria das vezes, se é do interesse deles, você consegue fazer uma roda de conversa muito bacana, né? Não é fácil, mas também não é impossível, tá? E aí, ó, a gente trouxe essas imagens do que era aquele bicho, né? E em que ele se transformaria, né? E aí aqui são as falas das crianças a partir da observação das imagens, né? Então, comparando. Então, antes de ser borboleta, ele era uma lagarta. E aí, comparando a questão da metamorfose que as borboletas passam. A gente conversou também sobre a metamorfose, né, num outro momento das borboletas. E aqui, a saída pedagógica, né, a visita ao Museu do Inseto. Que a escola tem essa prática de promover visitas pedagógicas, né, que tenham a ver com o projeto da turma. Então, é uma saída que não tem custo para as crianças, tá? É pago com os recursos próprios da escola, recursos próprios não, com as verbas da escola, né? E aí é um museu que fica na Vila Mariana, chama Museu do Instituto Biológico, né? Museu mais conhecido como Museu do Inseto. Ele é gratuito, tá? E assim, tem uma equipe muito bacana aqui de monitoria, e é uma visita, assim, um passeio fantástico. E aí as crianças têm a oportunidade de pegar os insetos na mão, né, de mexer, enfim. E aí, a partir das fotos que a gente tirou no Museu do Inseto, a gente criou novas legendas, né, para comunicar esse saber para as outras turmas, para as famílias, para a comunidade, para a escola de uma forma geral. E aí, no Museu do Inseto, eles tiveram outras informações curiosas que eles não conheciam. Por exemplo, eu também pensava isso, tá? Que as formigas comiam as folhas. E lá a gente descobriu que não, que elas cortam as folhas e levam para os fungos que estão no formigueiro comer, e elas comem os fungos. Né? Formiga não come folha, formiga come fungo. E eles ficaram maravilhados com essa informação. E nessa foto tem um formigueiro, então eles conseguem observar um formigueiro por dentro, e tem todas as etapas, as partes de um formigueiro, né? O lixo, a entrada do formigueiro, enfim, é muito bacana esse museu, vale muito a pena. Explica, inclusive, né, a função de cada formiga, né? Acho que é legal lembrar disso, né? E essa informação realmente foi surpresa para todos nós, né? Inclusive para as crianças. Sim, sim. E aí, esse projeto culminou em uma instalação apresentada na Mostra Cultural. Então, é claro que aqui a gente fez um recorte, né, muito pequeno do que foi todo o processo, né? Mas, enfim, o que eu acredito ser bacana é que partiu das crianças e partiu principalmente da nossa observação e da nossa disposição de estar atento àquilo que as crianças estavam interessadas, né? E aí, nessas duas fotos, essa instalação retrata o movimento que as crianças tinham de observação. Então, é uma caixa fechada, né? Em cima ela tem celofane, tem um buraquinho que só cabia o olho mesmo, e tem uma foto dentro da caixa, né? Então, a ideia é vivenciar aquilo que as crianças passaram no processo, né? De buscar esses animais, de olhar de perto, de observação. Então, é um retrato de como a observação no projeto foi importante. Quer falar um pouquinho, Ana? E também estava disposto aí na instalação, né, algumas lupas, né? E no meio aí tinha alguns, na folhagem, nesse pó de serra, né, tinha alguns insetos, né? De massinha. Feito pelas crianças, né, de massinha, e a ideia era também observar e procurar na instalação. Tem uma foto disso. Acho que ela está embaixo aqui nessas caixas. Né? Isso, aqui, ó, essa foto do Heitor. Era uma criança esse menino era de outra sala. De outra sala. E aí tem aqui, acho que a hora que tirou essa foto, alguns já tinham sido esmagados, caídos.
Mas aqui no tronco dá para ver, né, que tem dois bichinhos aqui, e as crianças adoraram, assim, foi uma atividade assim, né, uma proposta bem bacana na mostra cultural, porque eles pegavam as lupas, procuravam, né, e aqui, volta na anterior, Paula, por favor. E aqui, mais uma vez, a questão do professor enquanto pesquisador, né? O nome desse artista é Véio, tá? E a gente descobriu ele numa exposição do Itaú Cultural, que fica ali na Avenida Paulista. Então, um dia passando pela Paulista, né? Entrei no Itaú Cultural com meu filho e me deparo com essa exposição. Fiquei maravilhada, porque tinha tudo a ver com o que a gente estava vendo, né? Então, ele constrói com troncos que ele encontra... Ele mora numa propriedade rural, no Nordeste, não me recordo agora qual é a cidade. Eu sabia, mas já esqueci. E ele constrói essas figuras imaginárias com esses troncos, né? Todos os troncos que ele encontra, ele não corta, ele fala, né? Eu não corto nada, eu não destruo a natureza para fazer isso, né? É até engraçado que ele fala que as pessoas vão lá para comprar e ele não sabe colocar preço, para ele aquilo tudo é tão simples, né? Mas são lindas as esculturas, são lindas mesmo. E aí a gente propôs para as crianças construírem, pode passar, Paula, construirmos esculturas, né, inspirados na proposta do Véio, construirmos esculturas para apreciação, né, na mostra cultural. E aí surgiu, né, o dragão de 2 cabeças e um unicórnio, que era um tronco que tinha parecia que tinha um chifre assim, né, e aí virou um unicórnio. E a pintura foi toda realizada pelas crianças, as ideias, como a Ana Paula falou no começo, né? A gente faz a organização estética, né, daquilo, mas toda essa instalação, ela mostra o percurso das crianças nesse projeto, né? A organização estética, claro que é do adulto, né? Mas o percurso e a aprendizagem retratada foi o que as crianças viveram. Pode passar, Paula. Pode passar. Aí mais uma inspiração artística, né, do Menino com Lagartixas, do Lazar Segal, que a gente propôs também uma construção que eles fizeram, né, um autorretrato, na verdade, com um bichinho de massinha. Eles tinham muito esse interesse de construir bichinhos com massinha, e a gente usou isso para fazer essa proposta. E aí... Só em relação a essa imagem, né? Essa preocupação de ter a referência, né? Teve a referência do Lazar Segal, e essas eram a capa das atividades do projeto, né? Acho que é importante colocar, né? Que toda a construção do portfólio dessa sala tinha a ver, estava relacionada com o projeto, né? A maior parte das atividades estava relacionada. Então, essa era a capa que abria, né, para as mães observarem o que foi construído aí no ano, né? E aqui foi acredito, eu não sei se foi no último dia de aula, as crianças encontraram um bicho morto, né, um inseto morto, e fizeram um enterro do bicho. Eu achei, assim, super simbólico, super bonito, e como se fosse um fechamento de um ciclo, né? Elas estavam indo embora da escola, nosso projeto se encerrava ali, e elas fizeram um enterro de um bicho. Eu achei, assim, lindo. Simples e lindo, assim, para mim, ainda no dia que eu estava revendo esses slides, né, para preparar junto com a Ana a apresentação, eu falei, olha, gente, que poético isso, né? Que coisa mais linda. A gente continua assim, mesmo depois de um tempo, né? 2 anos se passaram, mas a gente continua se encantando e dando muita saudade desse processo vivido. Pode passar. E aí, chegou 2019, e eu e a Ana continuamos na nossa parceria, claro. Sim. Eu jurei para ela que eu seria parceira eterna dela. Até que em 2020 eu abandonei. Fui para outra escola num cargo de gestão,
E aí, o que aconteceu? As crianças que já eram da escola, né, que eram no Infantil 1, elas viam muito esse movimento nosso com aquela turma, né, do estudo dos insetos. Então, em muitos momentos, como eu disse, elas vinham trazer esses insetos para a gente. E eu acho que elas me viam como a professora que eu e a Ana, né, como as professoras que gostam de inseto, né? Não sei se foi isso, talvez não. Também é um interesse das crianças dessa idade, né? Mas as crianças dessa turma começaram a construir casas para os bichos. Eles começaram com essa brincadeira no parque, né? Quase, praticamente todo dia, praticamente todo dia não, todo dia tinha alguém construindo casas para os bichos, né? E aí a gente foi observando para saber para onde esse projeto ia caminhar, né? E aí, nesse registro de 2019, a gente quer contar um pouco desse movimento reflexivo de registro do professor, o quanto ele é importante para delinear um projeto, o quanto ele é importante na reflexão, né? Porque quando você escreve, você enxerga outras coisas, né? Outras possibilidades. Quando você conversa com seus pares avançados, com a sua parceira de sala, você enxerga outras possibilidades. Então, aqui, a gente relata que as falas das crianças revelam os interesses que apresentam nos parques, misturado ao imaginário infantil de pensar como vivem esses bichos e do que gostariam de brincar. Porque eles falavam muito que eles iam construir casas para os bichos irem brincar, que eles iam deixar lá para os bichos brincarem. A ideia de construir coisas para os bichos é fantástica, pois dá um propósito e um destino às coleções. Por quê? Eles vinham recolhendo muitos elementos da natureza e queriam juntar esses elementos. Então, eles enfiavam milhares de pedras nos bolsos, na mochila, e aí as famílias começaram a falar, né? Nossa, eu abro a mochila, tá cheia de folha, tá cheia de pedra. Eu coloco a roupa na máquina, quando eu vejo, tem um monte de pedra batendo junto. E a gente começou a juntar esses elementos na sala e montar uma coleção, né? Já que eles tinham tanto interesse. E aí tá aí, né? Em alguns momentos a gente pensava que precisava colocar um propósito, além, é claro, do objetivo puramente saído da minha cabeça, de contar, quantificar, registrar quantidades e compará-las, para despertar o interesse e trazer um sentido a essa busca por elementos da natureza, mas ainda não havia chegado a nenhuma conclusão. Acredito que o próximo projeto da turma está sendo traçado, só precisamos discutir melhor como serão essas coisas que querem construir e onde faremos. Será algo permanente no parque, como se fossem esculturas, ou brinquedos móveis? Guardaremos bichos para que brinquem nos objetos construídos? Enfim, são muitas perguntas, mas tenho certeza que as crianças, com suas ideias mirabolantes, darão conta de respondê-las. Então, assim, são várias suposições, né, frutos de uma observação, de conversas com as crianças, mas que ainda não tem nada muito delineado. Pode ir para a próxima, Paula. Quer falar alguma coisa, Ana? Então, né, me lembro aqui nessa parte, né, dos bichos, se a gente ia fazer, eu nem me lembro o termo técnico, né, de ter os bichos lá para observar, a gente achou que isso não ia ser legal, né, para nós, da proposta que a gente estava, e ficou nesse processo reflexivo por um tempo, né, e lembrando que esse ano era um ano que a gente começou bem depois, né, teve um processo longo aí de várias lutas, né, 2009 teve muitas lutas, e aí, quando a gente chegou, o projeto já vinha com esse olhar das crianças para as casas dos bichos, mas que a gente não tinha ainda muita clareza, né? Só algumas especulações. Sim, sim. E aí aqui tem um outro registro, né? Em uma conversa com o grupo, comentei que havia notado o interesse de muitos por construir casas para os bichos e que eu queria saber deles quais são as casas dos bichos que conhecem. Porque esse assunto, ele persistia, né, nas brincadeiras. E aí, aqui eu coloco essa observação. Foi difícil transcrever essa conversa, pois muitas crianças falavam ao mesmo tempo sobre o assunto e ficava impossível de entender. Esse aparente caos me mostra que o tema desperta muito interesse nas crianças e que vale mesmo a pena estudar sobre isso, né? Então, algo que muitas vezes você fala, não dá, não deu certo, né? Uma roda que não consegui entender nada, não, né? É porque o interesse era tão grande que
eles queriam falar todos juntos, né? Era um assunto que estava muito forte no grupo. Aí numa outra, aí eles começaram a falar muito de construir casas para as formigas, né? Começaram a observar formigas, e aí esse interesse partiu para as formigas. E aí, pelas falas das crianças, é possível notar muitos conhecimentos provenientes da observação e da fantasia. Acredito que o interesse pelo assunto é considerável, e estudar sobre o tema ampliará bastante o universo cultural. E aí a gente passou a fazer um estudo sobre as formigas. Pode passar, Paula. E aí, no primeiro semestre, a gente fez esse estudo, né, sobre as formigas, baseado na mesma estratégia, mais ou menos nas mesmas estratégias de 2018, que eram os textos coletivos e as fotos com legenda, né? Aí a gente foi... Aqui nos slides não tem nenhuma, mas a gente continuou nesse processo e, mais uma vez, as crianças passavam, mostravam para a família, comentavam, né, as outras turmas. Então, é uma estratégia extremamente rica, né, que trabalha com essa questão da escrita com propósito, da criança observar o adulto escrevendo, né, entender que aquilo que a gente fala é o que a gente escreve, enfim. Volta lá no anterior, Paula, por favor. E aí, a gente estava numa discussão desde 2018 com a Paula sobre o conceito de diário de bordo, né? A gente fazia um planejamento em tabela. Então, o que vai fazer na segunda, vai fazer na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E aí, isso vinha incomodando, assim, não estava feliz com aquilo, porque o que se coloca naquela tabela, pouco se cumpre, né? Muita coisa muda quando você trabalha com um projeto e com os interesses das crianças, né? Claro que algumas coisas acontecem, mas muitas coisas não acontecem. E aí, eu passei a fazer eu fazia o registro reflexivo da semana, né? E fazia, no final do registro, uma lista de intenções para a próxima semana. Então, a partir do que foi observado na semana anterior, uma lista de intenções para a próxima, né? E passou a ser muito mais efetivo e muito menos frustrante, porque a gente consegue dar conta muito melhor, né? Do que na forma de... Pelo menos para mim, funcionou muito bem. Pode passar para a próxima. E aí, o que aconteceu? Quando você faz um projeto, nem todas as crianças abraçam aquele assunto da mesma forma. Uns gostam mais, outros gostam menos, enfim. E tinha uma criança, o Iago, que ele falava assim: eu odeio formigas, eu não gosto de formigas. E a família trazia essas falas pra gente, né? Mas assim, ele participava das conversas, tal. Às vezes ele passava, olhava as fotos com legenda, tal. Mas até esse trecho aqui é um trecho do relatório dele de avaliação, né, do percurso individual. Então, demonstrou contrariedade com a escolha da turma de estudar sobre o formigueiro e apenas escutava as discussões e explicações sobre o assunto, negando-se a emitir opinião. E isso deixou a gente profundamente incomodada. Assim como ele era uma criança que ele externava essa contrariedade. Pode ser que existiam crianças que não externassem e que não estavam gostando daquilo, né? Pode passar, Paula. E aí veio o segundo semestre, né? E a gente reavaliou se continuaria com esse projeto, que rumo que tomaria, enfim, né? E aí, no retorno do recesso, observamos que as crianças continuavam interessadas em construir casas para os bichos. Em uma roda de conversa, para saber qual o próximo animal que estudaríamos, uma criança falou abelha. Porque assim, quando a gente, lá no começo do ano, quando a gente falou quais eram as casas dos bichos que eles conheciam, tal, eles falaram de vários bichos. Aí, quando surgiu a formiga, eles falaram que queriam saber mais sobre abelha, sobre animais do gelo. E aí ficou um pouco isso, de abelhas, formigas, abelhas e animais do gelo, né? E quando a gente retomou esse assunto para saber se ainda era interesse, se a gente ia fazer isso mesmo, aquela criança que não gostava das formigas, ele também demonstrou que ele não
não queria nem abelha, nem animais do gelo, e muitas crianças, quando falou de abelha, muitas crianças, talvez até pelo, enfim, é um animal que causa medo, né, não sei. E eles não quiseram, assim, a maioria mostrou desaprovação, e ele fez uma cara assim que eu pensei, meu Deus do céu, não dá para essa criança ficar mais, né, mais um tempo estudando uma coisa que seja, né, que ele não goste. E aí, só que tinham crianças que estavam muito animadas em saber sobre abelhas, outras falando, cobrando que tinha que estudar animais do gelo. E surgiu o assunto de animais do mar. E aí, essa criança abriu um sorriso quando a gente falou de animais do mar. E em 2018, com a Paula, a gente teve essa discussão que nem todas as crianças precisam estudar a mesma coisa ao mesmo tempo. O projeto não precisa ser de todo mundo. Podem ser projetos de pequenos grupos. Aí você pensa, né? Nossa, com 35 crianças, tocar um projeto já é difícil. Imagina tocar 3 projetos com 3 grupos, né? Enfim, 3. Aqui no nosso caso foram 3, né? Por isso que eu falei 3, mas vários projetos. E na hora eu pensei, é isso que tem que acontecer, porque não dá. Era um interesse enorme por abelhas de um grupo, era um interesse enorme de animais do gelo de outro grupo, era um interesse enorme de animais do mar de outro grupo. E aí eu falei, não é justo com nenhum desses que deixe alguém para trás, né? E aí eu perguntei para eles, né? Vocês querem, então, cada grupo estuda aquilo que quiser? A gente escolhe esses 3, já que vocês demonstraram interesse, né? Abelhas, animais do mar e animais do gelo. E foi uma festa na sala, eles adoraram a ideia. E eu pensando, agora eu vou ter que dar conta junto com a Ana Paula, né? Mas a gente se vira, vai dar certo. E aí, aí eu coloco aqui, né? Que na quarta-feira, volta lá um pouquinho, Paula. Que na quarta, acho que essa conversa foi numa segunda. Na quarta-feira eu retomei o assunto e todo mundo lembrava o que tinha escolhido, né? Revelando que poder escolher trouxe mais significado para o estudo. Então, eles não escolheram à toa, escolheram porque de fato queriam. Paula, como que a gente está de tempo? Vocês têm mais 15 minutos, acho que dá? Dá sim, tem que dar. Tem que dar. Não, mas dá sim. Pode passar para o próximo. Ana, quer falar um pouco sobre essa questão? Então, eu acho que é legal colocar, né, dessa escolha, né, e acabamos dividindo entre nós quem ficava com qual projeto, eu acabei ficando com o grupo das abelhas, né, mas de como essa organização deu significado, inclusive nos momentos, assim, quando precisava fazer o estudo, então a gente dividia o restante da sala, né, com cantinhos pedagógicos e ia com outro espaço para conversar um pouco com aquele grupo, o interesse, trazer a novidade, ouvir um pouco disso, e isso deu muito certo, né? É uma sala extremamente assídua, né? E foi extremamente participativa, para dizer que isso também foi possível, né? Em alguns momentos de ter uma outra pessoa junto conosco para, né, meio que orientar quando precisar. Não era, né, eu vou fazer para todo mundo, não, vou fazer para aquele grupo determinado conhecimento específico, mas o restante da sala colaborava até nos combinados que a gente fazia antes. Isso, acho que isso foi um movimento super legal dessa experiência de 3 projetos. É desafiador, não é fácil, né? Cabe lembrar isso, mas foi enriquecedor do ponto de vista de que há possibilidades de fazer isso. Isso é importante falar, né? Porque, assim, enquanto 2 grupos estavam dentro da sala ou em outro espaço, enfim, realizando alguma atividade, a gente estava com o outro fazendo outra coisa. E eles entenderam esse movimento, que a professora, naquele momento, precisava estar com aquele outro grupo, porque era o momento do projeto deles, né? Então, eles tinham muito, nos momentos de cantos diversificados, eles tinham muito essa autonomia de escolher para onde ir, né? Eles conheciam muito bem as regras. Então, não foi algo que surgiu do dia para a noite, né? Foi todo um trabalho realizado durante o primeiro semestre, né? De estruturação desse momento de cantos, para que fosse possível, né? Quando não tinha ninguém que ficasse junto com essa outra turma, não que a gente
abandonava, não é isso, né? A gente ficava em outro espaço, mas um espaço perto. Então, assim, você tá com um olho no peixe, outro no gato, né? Então, eu ficava geralmente na porta, sentada na porta da sala, né? Quando não tinha outra pessoa, eu fazia na sala. As crianças ficavam na sala. E aí eu ficava na porta da sala e ficava ali, discuto o que estava acontecendo dentro e conversando com aquele grupo que estava fora. Fora da nossa sala tinha um espaço bem gostoso, assim, com uma árvore, né? Um espaço coberto, que tinha uma árvore. Então, um espaço... A EMEI Brigadeiro tem um espaço muito privilegiado, né? Que proporciona esse tipo de arranjo, né? Diferente. Mas, enfim, como a Ana falou, não é fácil, mas é desafiador, mas é extremamente produtivo, extremamente gratificante para a gente e para as crianças. Pode passar, Paulo. E aí, a gente tem lá na EMEI, né, tem a prática de ter a mostra cultural no final do ano, que é a apresentação dos projetos com instalações, né? Então, a gente conversou com as crianças, né, como eles queriam essa instalação, o que eles queriam que tivesse nessa instalação, como que a gente ia comunicar para as famílias, para as outras crianças, né, de que forma que a gente ia comunicar o nosso estudo. E aí, eles queriam montar uma casa, porque era a casa dos bichos, eles queriam montar uma casa. E eles queriam montar uma casa com elásticos, porque até foi a Ana Paula, né, Ana, que trouxe essa estratégia de colocar ganchos na parede, esticar elásticos, trançar elásticos, né, nesses ganchos para expor as produções das crianças. E eles estavam muito habituados, e prega com pregador, né, enfim, pregador. E eles estavam muito habituados a ver as produções deles dessa forma, né, pela escola. E aí, eles queriam uma casa com elásticos, né? E aí, eles queriam fazer coisas com papelão, fazer desenho dos bichos que estudaram, montar uma casa, usar gel azul para parecer água. Aí a gente pensou, gel custa muito caro, mas a gente vai ter que, né? Não dava para ter tanto gel assim, né? Aí a gente pensou em várias coisas. Mais uma vez, o professor, enquanto pesquisador, né? A gente descobriu uma mistura de... O que era, Ana? Não era amido de milho, era polvilho, né? Polvilho. Polvilho doce cozido, água, né? Cozido, Isso. Faz tipo um mingau, assim, coloca anilina, fica um gel, né? Fica um gel. Aí depois nas fotos da instalação dá para ver direitinho. E aí usar tinta azul e branca para parecer neve, areia e cola para fazer o formigueiro, papel recortado para colmeia. E a gente foi dando, a partir dessas ideias das crianças, a gente foi dando forma a essa instalação, que retratou todo o percurso. A gente teve essa preocupação, que a instalação retratasse o percurso, não é simplesmente uma atividade para expor para as famílias, né? Tem que retratar esse percurso do conhecimento das crianças. E aí, aqui, a gente acabou nem fazendo com elástico, porque com elástico não daria certo, né? A gente fez com corda de sisal, acho que é sisal o nome disso, né? Sisal. Deu um trabalhão. A gente saiu da escola super tarde montando essa instalação, mas valeu a pena. E aí tem uns ganchos no chão, né? A gente esticou bem, amarrou e foi colocando em volta as produções. Então, esses textos, essa foto do meio, que tem esses textos, né, pendurados, não foram construções ao longo do processo, não foi um texto construído para a mostra cultural. Né? Foram textos que foram sendo construídos ao longo do ano. Muitos deles das fotos com legenda, né? Tem uma parte aí da exposição que são as fotos com legenda, e essa terceira foto mostra o que eles queriam, né? O gel azul com o bicho dentro. Aí a gente recortou, pegou pastas, essas pastas catálogo transparentes, usadas que tinham na escola, que já estavam ruins, né? Que não usaria para outra coisa. E eles desenharam, né, com caneta permanente, e aí a gente recortou e colocou dentro do saquinho zip com gel, né? E aí construiu essa estrutura de papelão e tal. E essa caixa, eles queriam... um dos animais que a gente estudou foi a cobra do mar.
e eles queriam que tivesse cobra do mar, que tivesse água, né? Água azul, eles falavam. E aí a gente desenhou saquinhos de gelinho, desenhou com caneta permanente também, né? Desenhou a cobra no saquinho, encheu de água, amarrou e colocou dentro dessa caixa com aquelas bolinhas de gel, e as crianças ficavam procurando as cobras. E a gente colocou, né? Cuidado, ela é venenosa, tal, colocou um texto da cobra. E foi a sensação dessa instalação, foi essa caixa com as cobras. E só uma questão em relação à instalação, né, que a gente, desses dois processos, né, uma instalação fica muito mais enriquecedora, além de ter o processo, é uma coisa que a criança consiga manusear, consiga compreender, né, consiga vivenciar, né, eu me lembro também em relação a essas, os animais que estavam no gel, né, como foi difícil a gente chegar a esse animal, né? Ah, não dava para ser de papel, não dava para ter. Eu me lembro, assim, inclusive, da Renata tendo feito essa mistura para a gente ver quanto tempo demora a mistura, né? Se apodrece, como é que fica. Apodrece, né? Apodrece muito, muito podre. Essa questão da gente fazer isso antes, né, para expor para as crianças, para que as crianças façam, né? Eu me lembro também lá das abelhas que está na parte de trás, né? Ah, tá aí, ó. Como foi difícil prender por isso que a gente saiu tarde, né? Como é que daria essa impressão de um lugar alto, de uma casa e não caísse? Foi bem difícil, né? Eu acho que mas foi gostoso, foi prazeroso. Demais. Então, e aqui também, dos animais do gelo, né? Eles queriam. Era um grupo muito que fantasiava demais com esses animais do gelo, que eles tinham casas, que eles tinham móveis. Era muito bonitinho. E aí eles quiseram construir com massinha, né? Foi a coruja das neves e a doninha das neves. E aí o fundo eles queriam que fosse azul e branco. Aí a gente construiu com uma massa de amido de milho, cola, pasta de dente, né, creme dental, enfim, isso, assim, ideias de várias pessoas, né, não são ideias saídas só da minha cabeça, da cabeça da Ana Paula, tem várias pessoas aí por trás que colaboraram para que isso fosse possível. E outra coisa que aparece aqui na foto dos animais do gelo, além das fotos com legenda, a gente criou textos de curiosidade, a gente trouxe esse outro gênero para eles, né? Então, você sabia que, né? Na verdade, assim, a gente tinha a foto, né? E muitas vezes a foto com o texto. Quando era foto deles, a gente usava a foto com legenda, né? Quando era uma foto de um animal que a gente pegou de algum lugar, enfim, a gente usava o texto de curiosidade. E quer falar mais alguma coisa, Ana, da mostra, ou posso falar dessa última parte? Pode falar, pode falar. Então, e aí, assim, aqui a gente quis trazer um pouco sobre a escrita do relatório, como retratar, né, essas conquistas das crianças nos relatórios. Então, o registro no diário de bordo, ele é fundamental para que haja uma escrita fidedigna daquilo que a criança construiu. Então, quando a gente tem as falas das crianças registradas, né, da forma como a criança falou, isso ajuda muito na escrita do relatório. Gente, só um minutinho. E para pensar isso, enquanto a Renata está dando esse tempinho, tanto no outro projeto como nesse, além de ter o registro do diário de bordo, era importante a gente criou algumas perguntas, né? Para avaliar, inclusive, o que você mais gostou do projeto, né? Não me lembro aqui as perguntas que foram feitas, mas uma entrevista, né? Fizemos uma entrevista com as crianças e que nortearam também esse registro, né? Que ajudaram a falar, então a criança gostou mais disso, porque às vezes isso escapa, nem sempre, por mais que a gente tenha estratégia de fotografar, que a fotografia também ajuda,
né? Então, nossos relatórios, a gente colocou algumas fotografias de alguns momentos, e o diálogo em cima da foto, o registro que a Renata falou do grupo com nós mesmos, né? Essa prática de gravar as rodas de conversa, também ajudam para finalizar o registro, né? E para ter um registro mais com a cara individualmente daquela criança e do grupo. E assim, as falas ilustram aquilo que o professor afirma, né? Por exemplo, aqui, né? Nesse semestre, nossa, de novo do Iago. É que assim, como teve o exemplo anterior, Iago escolheu estudar sobre os animais do mar e demonstrou muito envolvimento em todas as propostas do projeto. E aí a gente justifica essa primeira fala, né? De que forma que ele demonstrou interesse, né? Nas rodas de discussão sobre os animais estudados, após lermos um texto ou assistirmos um vídeo, mostrava-se interessado em expor suas conclusões, como: gostei quando os anéis apareciam, quando ele, né, o polvo de anéis azuis, se sente ameaçado. É porque ele pica a gente e a gente morre. O que mais chamou sua atenção durante o estudo dos animais foi o fato de serem venenosos, pois quando questionado sobre o que mais gostou do projeto, disse que aí é nessa entrevista que a Ana falou, estudar sobre o polvo e a serpente, porque a serpente é rápida e solta veneno, e até o polvo de anéis azuis. Então, assim, é a nossa observação justificada por uma fala da criança, né? Por uma observação da criança. Pode passar, Paula, senão acho que a gente já está estourando o tempo aí. E aqui é uma outra situação, como a Ana falou, né? As fotos nos relatórios, aqui é um exemplo disso, né? Uma situação que as crianças vivenciaram, que foi observada, foi registrada e foi para o relatório de avaliação. Isso foi no final do primeiro semestre que isso aconteceu. O envolvimento no projeto As Casas dos Bichos pôde ser observado através do enorme interesse em observar formigueiros no parque e criar brincadeiras envolvendo esse inseto. Nas imagens acima porque no relatório estava acima, né? Aqui no caso não está. Pensou junto com os colegas em espalhar folhas pelo chão para que as formigas buscassem e levassem para o formigueiro para fazer cocô em cima. Em seguida, achou que estava demorando muito para elas aparecerem. Dirigiu-se até um dos formigueiros do parque e disse: vou acordar as formigas para irem pegar a folha. Então, aqui é uma brincadeira em que ela aliou o conhecimento construído no projeto, né? Que é de que as formigas não comem folhas, que elas pegam a folha, levam para o formigueiro, enfim. Aí, nesse ano, a gente já tinha essa informação do ano passado, né? Então, a gente pôde falar isso com as crianças. E, enfim, é isso. E a gente quer finalizar com uma música né, que linka com a foto anterior, né, das crianças brincando no chão entre formigas, que também, para mim, é super, super linda aquela imagem deles abaixados no chão observando as formigas, com essa música do Manuel de Barros, essa música do Manuel de Barros, esse poema do Manuel de Barros, que foi o poema que a gente leu no começo, com a música do Márcio de Camilo, que eu sou apaixonada. Pode colocar, Paula. Se clicar em cima do link, ele abre, não abre? Sim. Espera só um minutinho. Tá bom, eu sou uma pessoa ansiosa. Espera só um pouquinho, a gente faz assim. A gente volta para cá, e aí eu novamente faço a... Compartilho. Isso. Faz parte da tecnologia. Senão não tem graça. Estamos aprendendo constantemente, né? É isso aí, isso que é importante. Não é essa, não. Já está Paulo. Tá vendo? Tudo isso faz parte. Sim, essa também é linda, eu amo essa música. É linda, legal, legal. É o Menino e o Rio, né? O Menino e o Rio, E, na verdade, esse CD inteiro é encantador. São poemas do Manuel de Barros que foram musicados, e tem um outro CD desse mesmo cantor, que é do... eu sempre que eu vou falar o nome eu esqueço, eu já lembro. Crianceiras. Isso. Tem o Crianceiras do Manuel de Barros e tem de um outro poeta também. Tá.
Então, vamos lá? Vamos lá. Quando a lua se abre, passarinhos do mato gostam de mim e de goiaba. Uma rã benzeu com as mãos na água, com fios de orvalho, aranhas descem à madrugada. Era o menino e os bichinhos, era o menino e o sol. O menino e o rio, era o menino e as árvores. Cresci brincando no chão, entre formigas, meu quintal é maior Do que o mundo. Por dentro de nossa casa passava um rio inventado. Tudo que não invento É falso. Era o menino e os bichinhos, era o menino e o sol. o menino e o rio, era o menino e as árvores. Era o menino e os bichinhos, era O menino e o sol. o menino e o rio, era o menino e as árvores. Oh, Não que tinha fofo. fechamento melhor, gente. Que coisinha mais linda. É verdade, é verdade. E assim, o que mais encanta quando a gente traz uma proposta pedagógica como a de vocês, primeiro é ver o quanto vocês assumem o papel de professor pesquisador que frequenta espaços, por exemplo, de arte para se inspirar, para montar instalações também, entendendo que a gente precisa de várias áreas, estão conversando com a gente, conversando com seus pares, né, para trazer práticas pedagógicas qualificadas, né. Eu acho que para todo mundo que está assistindo a gente, vocês trazem muitas práticas qualificadas, mas eu queria destacar algumas que eu acho bem bacana. O uso de fotos com legenda e de textos de curiosidade é uma prática que vocês mostram nos dois projetos comuns. A prática, óbvio, da escuta e registro de fala das crianças, né? Potente. O uso do diário de bordo para ação, reflexão, ação. E a lista de intenções, né? E vocês conversarem com essas listas de intenções pedagógicas para o planejamento, porque vocês já chegam preparadas, por mais que vocês saibam que as falas das crianças irão se misturar nessas intenções, trazendo outros rumos para o projeto, vocês chegam com planejamento, vocês chegam preparada para essa interação com as crianças e com o conhecimento. Isso é muito, muito interessante. Parabéns. Eu acho que, para além de tudo isso que a Paula falou, que é extremamente pertinente, algumas coisas que foram me chamando a atenção durante a fala de vocês é assim, eu não consegui desassociar toda essa prática que vocês fizeram com um livro que eu li há muitos anos atrás, inclusive eu emprestei para a Paula, que é um livro que eu tenho um carinho imenso, que eu até fui procurar aqui para não falar besteira o nome do livro. Ele é Infância e Suas Linguagens, da professora Márcia Gobi, com a professora Mônica Pinazza. Gente, assim, eu via vocês nesse livro, porque ele vai falar muito sobre a didática da maravilha.
Enquanto vocês falavam, eu falei, gente, se elas não conhecem, elas precisam conhecer, porque olha que coisa linda, você vê esse tipo, que assim, é um seminário que aconteceu, com práticas europeias, não eram práticas brasileiras, e deste seminário, que a professora Márcia Gobi e a professora Mônica Pinazza participaram, surgiu um grupo de artigos de práticas potentes, e elas compilaram esses artigos e transformaram num livro. E olha que pedagogia macunaímica. O que vocês me trazem? Exatamente as coisas que estão naquele livro, nas nossas práticas. Vocês falavam, eu falava, olha, isso é de tal artigo. Olha, aquilo é daquele artigo. Não li esse livro, não, eu não li, não sei se a Ana leu, mas eu não li. Você não tem ele fácil aí, né, Não, Paula? também. Não, vai falando que eu vou procurar. Gente, ele é um livro, não é um livro grosso, difícil de ler, não, ele é um livro bem curtinho, e como ele é separado em artigos, ele é gostosinho de ler, porque ele fala um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra, ele vai falar do registro das crianças, né, para além, super pertinente a questão que vocês trazem dos registros, e a importância do registro reflexivo do professor, que potencializa a prática assertiva, mas ele vai falando de várias coisas que a imagem que vocês apresentavam, eu falava assim, gente, é todinho o livro. Então, o que eu gostaria de falar para vocês? Parabéns, gente. Parabéns. Que trabalho, que coisa linda. E a fala de vocês assim, com 35 é difícil? Eu sei que é. Mas é possível, né? Os acordos, acreditar na potência das crianças, a capacidade das crianças entenderem esses acordos e cumprirem com os acordos, uma vez que elas são privilegiadas por esses acordos, porque os acordos não são só para estabelecer uma rotina tranquila para o educador, são acordos que, se funcionarem, todo mundo ganha com isso, porque eles também vão poder se aprofundar nos projetos deles, e eles também vão poder interagir e explorar nos momentos que outras turmas tiverem se aprofundando nos seus projetos. Olha, que coisa linda. Parabéns, meninas, que coisa linda. Se fosse um livro fácil de achar para vender, eu juro para vocês que eu fazia questão de comprar, para dar para cada uma de vocês. Mas, infelizmente, é um livro que assim, é muito difícil de você achar, porque é mais em sebo que você acha. Mas depois, a Paulinha acho que não achou, né, Paula, aí? Não. Depois a Paula tira foto e manda para vocês, porque e a gente põe na descrição do vídeo também. Eu acho realmente que vocês vão se identificar com esse livro, né, Paula? Você lê o livro, você pode me corrigir. Maravilhoso, maravilhoso. Então, obrigada. assim, muito obrigada, meninas, por estarem aqui com a gente. Com certeza, nós já estamos estendendo esse convite para que vocês venham outras vezes para falando sobre a prática de vocês, para inspirar educadores de todo o Brasil, construindo uma pedagogia brasileira para os nossos brasileirinhos, né? Macunaímica e possível. Não vamos falar do campo dos impossíveis, né? Do possível. Parabéns, meninas. Olha, é mais uma riqueza para o nosso canal. É isso mesmo, viu? Obrigada, eu só meninas, queria muito obrigada. agradecer, muito obrigada mesmo, né? Ouvir essa que vocês colocam é prazeroso, né? É enriquecedor para nós, né? Como profissionais de educação, como professoras. Eu amei estar aqui. A gente expôs o projeto. É sempre difícil falar daquilo que a gente faz, mas a gente fez com muito prazer e com muito gosto. Obrigada mesmo pela oportunidade. Obrigada, Paula, obrigada, Karina, pela oportunidade de expor, né, de mostrar que é possível sim, como a Karina falou, né, e que, enfim, quando a gente tem boas parcerias, quando a gente principalmente tem o par avançado, né, a Paula foi um par avançado aí muito importante nesse processo, né, de utilizar esses espaços de formação dentro da escola para estudo mesmo, né, o quanto que isso é potente, o quanto que isso dá resultado, né, então assim, só tenho a agradecer, e eu tenho muita saudade dessa época, muita. Quem sabe, né? Quem sabe não vamos nos encontrando cada vez mais, mas aqui com certeza a gente já tem um lugar para estar junto e estar conversando, viu? Obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui. A gente, de novo, pede para que vocês deem o joinha, compartilhem bastante esse vídeo e semana que vem tem mais. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.
Tchau. Tchau.